Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Fala da tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Até aqui, irmãos. Amor de Deus. Acabamos de ler aqui, amados irmãos e irmãs, um processo que o Senhor Jesus passou, um processo de tentação que ele passou durante o cumprimento da sua missão aqui neste mundo. Vemos aqui que o Senhor Jesus, como está escrito no primeiro verso, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha voltado do Jordão, mas ele estava cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Ele foi levado para ali ser tentado. Isso já era algo que estava determinado por Deus para que o Senhor Jesus passasse por aquele processo. E todos nós, irmãos, que somos discípulos do Senhor Jesus, nós também estamos sujeitos a sermos tentados. E pelo histórico que nós temos nesta graça, nós sabemos que não há um dia sequer que a tentação não se apresenta nos nossos caminhos,
porque o adversário ele vive de tentativas. E as suas tentativas, elas são com a finalidade de tirar a nossa estrutura espiritual, nos desestruturar e fazer com que também nós percamos as dádivas celestiais, dádivas estas que são de suma importância para a nossa permanência com vida na presença de Deus. Nenhum de nós conseguimos permanecer vivos perante Deus se não for através dos seus revestimentos. Os revestimentos de Deus nos condicionam e nos capacitam para que nós enfrentemos as lutas e as tentações e as pelejas. E são pelejas árduas, irmãos. Não são pelejas que começam e já passam de imediato, e são pelejas superficiais, não. São pelejas árduas que nós enfrentamos no dia a dia. Nós não podemos subestimar o poder letal do nosso adversário e nem ignorarmos também os seus ardis, pois ele é ardiloso e ele sabe como armar muito bem uma armadilha para apanhar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente distraído. Nós não podemos, em hipótese alguma, irmãos, andarmos distraídos. A nossa vigilância, os irmãos e as irmãs, tomem atenção nisso. A nossa vigilância, ela tem que ser constante. Há certas profissões no mundo, irmãos, que ela requer uma vigilância constante. Tem certas profissões que a pessoa pode até trabalhar com pouca concentração, mas tem certas profissões no mundo que ela requer uma vigilância constante. E nós que estamos nesta alta e soberana vocação, nós precisamos de uma vigilância constante. O Senhor Jesus, que é o nosso instrutor, que é o nosso conselheiro, que Ele é o nosso orientador, Ele mesmo disse: orai e vigiai sem cessar. Não é que o Senhor não falou uma vez ou outra durante o dia, não esqueçam de orar e vigiar. Não foi assim. Ele disse: orai e vigiai sem cessar. Irmãos e irmãs, nós, o povo de Deus, somos carentes de instruções para nós continuarmos a nossa jornada. Nós somos carentes de instruções para que nós venhamos também nos despertarmos, que às vezes nós vacilamos e somos dormentes. A Irmandade não viu lá Jonas? O Senhor mandou ele para uma cidade e ele não aceitou e foi para outra. E mesmo em desobediência, ele ficou querendo buscar uma paz. Em desobediência, irmãos, não tem como nós estarmos em paz. Claro que nós temos uma capacidade humana que nós conseguimos mascarar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque a mente é assim, irmãos, ou a consciência. Nós fazemos alguma coisa, principalmente que nós que fomos lavados no sangue do concerto eterno, nós fazemos alguma coisa e a nossa consciência, ela de imediato, ela já nos acusa.
Jonas, quando ele rejeitou aceitar a determinação de Deus e pegou um navio para outro trajeto, sua consciência acusou. E assim acontece conosco. Mas nós, irmãos, nós resistimos às acusações. Bem-aventurado aqueles que têm a sua consciência e quando ela acusa, eles já são sensíveis àquela acusação e procuram de imediato ver a origem daquela acusação e já se retratar perante Deus. Estou sendo acusado, a minha consciência está acusada por causa deste meu deslize, deste meu erro, desta minha conduta. Então ele é sensível. Não tem um de nós que podemos aqui bater no peito, a não ser o fariseu. O fariseu, ele subiu no templo e ele batia no peito. E ele falava: Senhor, eu jejuo, dou dízimo, guardo a tua lei. Não sou como esse publicano aí, que não faz nada disso. Então é um espírito que ele não tem esse tipo de comportamento, ele não tem aceitação perante Deus. Mas aquele que tem um coração quebrantado, o que fez o publicano? Ele não falou nada. A única coisa que ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E foi o suficiente para que ele ali alcançasse mercê. Nós temos que conhecer, irmãos, claro que conhecer a respeito de Deus, nós não conseguimos, a nossa mente, a nossa compreensão é bem limitada. Mas nós temos que, aos poucos, na nossa vivência, na graça, nós temos que conhecer qual que é a forma que o Senhor gosta que nós nos comportamos, como é a forma que o Senhor se agrada de nós chegarmos até Ele. Porque senão entra ano e sai ano, e a gente vive na mesmice, não evolui e não aprende, não crescemos na presença de Deus, não procuramos saber a respeito de Deus. Mas o Senhor, Ele dá graça, então nós erramos e nós falhamos também constantemente. Mas o Senhor, quando nós erramos e falhamos, Ele quer que nós nos achegamos a Ele e também rogamos a sua misericórdia. Então a nossa consciência, quando nós erramos, ela acusa. E nós temos que buscar por que ela está nos acusando. Mas tem muitos que erram, a consciência acusa, e eles resistem à acusação. Aí erra novamente, a consciência vem e acusa de novo. E a pessoa, ela resiste à acusação. Na terceira vez, a consciência, ela vai acusar novamente. E havendo uma resistência, a consciência, ela vai se cauterizar. Então ela não vai acusar mais. E é triste do ser humano, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, onde que a consciência não acusa mais. Aí ele começa a cometer coisas que conflitam com a doutrina. Ele começa a cometer tantas coisas e fala: mas eu faço isso, mas eu estou em paz. Isso não me acusa. Eu ando dessa forma, mas isso aqui também não me acusa. É triste, irmãos. Por quê? Porque a consciência está cauterizada. E não é só triste e lamentável. É extremamente perigoso para o cristão quando a consciência não acusa mais. Porque ele vai servindo, ou melhor, ele vem na igreja, vai andando junto com a multidão, mas a consciência não acusa mais. E o Senhor, Ele também não se manifesta mais na pessoa. O Senhor tem dificuldade para receber o louvor da pessoa. Porque quando Caim e Abel ofereceram o louvor, Abel tinha um coração puro. E ele oferecia do melhor, das primícias. E Caim não, ele foi e ofereceu algo que até manchado era. Ele não enxergava o Senhor da mesma forma que enxergava Abel. E quando nós cauterizamos a nossa consciência, nós vamos: mas Deus
Ele não quer tudo isso. Isso é exigência humana. Isso é jugo humano. E a pessoa começa a falar isso. E chega a falar assim: Deus não está preocupado com o meu exterior. Deus está preocupado com o meu interior, com o meu coração. Deus não vai querer essas coisas exteriores. Deus quer o coração. E a pior coisa que a pessoa faz quando chega neste estágio. Porque, irmãos, ela está falando e está se condenando. Porque a pessoa que entrega o coração a Deus, está escrito que do coração procede as saídas da vida. Então, a pessoa que entrega o coração a Deus e deixa Deus tomar o seu coração, a pessoa ela vai começar a externar santidade. É impossível, irmãos e irmãs, alguém que entrega o coração ao Senhor e não externa santidade. Não tem como. O que o Senhor Jesus falou? Não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível. A pessoa vai passando numa rodovia, aí tem uma cidade construída num lugar alto, não tem como esconder. E é impossível quem entrega o coração ao Senhor não externar santidade. Se nós não estamos externando santidade, é porque nós não entregamos o coração. Ou é uma entrega parcial. E a Irmandade precisa entender isto. Nós não podemos querer ver os céus, querer entrar nos céus e ver a face de Deus, fazendo uma entrega parcial do nosso coração, do nosso ser. Não existe isso, irmãos. Não há prosperidade, não há evolução, não há resistência. O homem e a mulher de Deus têm que ter resistência. E para nós termos resistência para suportar tudo o que está aí e ainda o que virá, a entrega ao coração ela não pode ser parcial. Ela tem que ser uma entrega plena. Como que fala o hino 234? Fala: o meu ser entrego a Cristo. E bem-aventurado é os que estão aqui, que fala: Senhor, se apossa, se apodera, toma conta e toma posse do meu ser. Eu sou fraco, eu sou fraca, eu sou vaidoso, eu sou vaidosa, eu tenho minha natureza, eu tenho minhas tendências carnais, eu tenho meus ímpetos, o sangue que corre na minha veia ferve e às vezes impulsiona as minhas paixões para que eu comece a olhar para coisas que o Senhor se desaprova. Mas se o Senhor tomar o meu ser, tomar posse de todo o meu coração, eu sei que eu vou conseguir vencer tudo isso. Eu sei que eu vou conseguir passar por cima de tudo isso e não vou te negar, não vou te decepcionar. Irmandade, tem muitos que decepcionaram o Senhor. Deus, vou usar um termo aqui bíblico, Deus é um Deus sofredor, está escrito aqui. E nós causamos sofrimentos em Deus, porque Deus ele chama, ele lava nós no sangue do concerto eterno, ele nos adorna. Irmãos e irmãs, não tem um aqui, e não tem uma aqui que está aqui nesta noite, que tu não tenha pelo menos uma dádiva de Deus. Todos que estão aqui, que vieram aqui, têm dádiva de Deus nas suas vidas. E tem a proteção divina. Falar: mas eu não sou batizado ainda, eu não sou batizada. Mas mesmo tu não sendo batizado nem batizada, Deus te guarda desde o ventre da tua mãe. Deus te protege, os anjos de Deus acampam ao teu redor. Se não fosse o Senhor, como disse o salmista, se não fosse o Senhor, o nosso inimigo já teria nos engolido vivos. Quantos estão aqui e podem falar: realmente é isso, Senhor? Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam engolidos vivos, já teria te destruído, já teria destruído a tua esposa, o teu esposo, já teria destruído os teus filhos,
já teria te levado à loucura. Hoje você seria um homem sem raciocínio, uma mulher sem raciocínio. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. E Deus, Ele guarda, Deus, Ele protege a todos nós. Estamos aqui, irmãos, todos que estão aqui, estão debaixo de uma fiel proteção. Mesmo aqueles que tiveram hoje um dia conturbado, passaram combates terribilíssimos, correram. Quantos estão aqui sem terno, que vieram direto do serviço, outros sem janta, correram. Eu preciso ir na casa do Senhor, depois eu janto, eu como uma coisinha, engano meu estômago, mas depois o que eu quero, eu preciso ir na casa do Senhor. Quantas estão aqui e vieram aqui correndo? Bendito é o Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele vê tudo isso, e Ele vai, por isso que nós estamos aqui. O teu inimigo, Deus viu tudo que tu passou, que tu estás passando, e da forma que tu chegaste aqui. Mas agora, procura onde está a tua aflição. Agora procura onde está a tentação na tua mente, nos teus pensamentos. Tu estás sendo envolvida, durante o momento que tu estás aqui dentro, tu estás sendo envolvida pela comunhão dos céus, pela espiritualidade que se encontra num culto como este. Então tu estás sendo envolvida também. E aos poucos, toda essa espiritualidade, ela começa a absorver aquilo que é carnal. E também o Senhor, Ele te dá uma trégua. Pode ter certeza, nesses minutos que tu estás aqui, o Senhor, Ele te dá uma trégua. Haja uma trégua agora na tua guerra, haja uma trégua agora nos combates, haja uma trégua agora nessas perseguições e nessas afrontas diárias. Elas já se tornaram crônicas, essas afrontas. O adversário, ele te afronta de dia e de noite. E o Senhor Jesus falou assim: não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Irmãos, então o que fez Jonas? Jonas, ele estava ali em desobediência, e ele quis camuflar, ele quis comprar a sua consciência, e falou assim: minha consciência fica acusando muito, eu vou lá para o fundo do navio, eu vou dormir, eu vou cochilar. E foi cochilar, mas Deus estava ali na consciência: você está no caminho errado, não é para este caminho que eu te mandei para Nínive, não é para Tarsis. Bendito é o Senhor. Mas ele foi lá ignorar. Mas ninguém, irmãos, consegue fugir do Senhor. Ninguém se esconde do Senhor. E ele foi ali, e por conta da sua desobediência, ele causou um grande dano na embarcação. Veio aquela tempestade, perderam todos aquilo que eles tinham, eles foram jogando no mar, se desfazendo de tudo. Vai saber o que eles tinham com eles ali. Talvez vieram ali comerciantes que tinham coisas, que iam levando para suas cidades, mas tiveram que desfazer tudo. O prejuízo foi muito grande. Até que alguém teve a luz de descer até ali o porão, e encontrou lá um homem, falou: o que fazes aqui dormente? Não está vendo o que está acontecendo conosco? Aí ele subiu lá e falou: tudo isso que está acontecendo é por minha causa. E contou quem ele era e o que ele estava fazendo ali. E falou: a única solução para que vocês não pereçam, apesar do prejuízo já tido, a única solução para que vocês não pereçam é me jogar no mar. Se me lançar no mar, aí vai tudo isso e cessa. Aí eles relutaram ainda, tentaram ainda se desfazer de mais alguma coisa, mas não tinha como. E lançaram Jonas no mar. A irmã sabe, o irmão sabe também, que muitas coisas podem acontecer na nossa vida, e podem envolver quem está debaixo do mesmo teto que nós, por culpa nossa,
às vezes uma desobediência nossa, às vezes uma negação nossa diante de um querer de Deus, diante de um pedido de Deus. Muitas coisas podem trazer dentro do nosso lar desconforto. Aí toma aqueles que habitam debaixo do mesmo teto que nós, e nós às vezes sabemos que estamos no erro, que Deus está pedindo alguma coisa de nós, mas nós queremos ignorar, até que chega numa situação que é insustentável. A pessoa fala, a partir daqui não tem mais como fazer. Então Deus quer parar sofrimento na vida de alguns que estão aqui. Se tu ama mesmo a tua família, se tu amas mesmo o reino dos céus e a sua justiça, se tu queres ver a prosperidade, o bem e a paz entrar dentro da tua casa, aproveita este momento que Deus está falando contigo, se redime de tudo aquilo que tu está sabendo que está errado, porque tu sabes o que está errado. Tu sabes o que tu pensas diariamente, e tu tem pensamentos viciosos, maquina pensamentos viciosos, e naquele pensamento, esses pensamentos que faz ferver o sangue da tua veia, e faz despertar em ti paixões malignas, que tu vive através dessas paixões tentado de dia e de noite. Bendito é o nome santo do Senhor, e tu vai perdendo a tua espiritualidade, o pouquinho que tu ganhas aqui, essas paixões te sugam lá fora, e essas paixões ela te destrói tanto. Por quê? Porque tu dá vazão para esses pensamentos, tu hospedou. Nós não podemos impedir que as aves voem sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedi-las que elas façam ninho nas nossas cabeças. Mas tu não, tu hospedou esses pensamentos e pensa de dia e de noite. Aí tu és tomado de paixão, e paixões que nascem em nosso corpo, elas clamam por alimentos, elas querem ser alimentadas, e alimento para paixões carnais não tem nos céus, eles brotam na terra ou no inferno, não tem em outro lugar, e a terra, ela está cheia de paixões, ou de alimentos, que alimenta estas paixões. Aí nós começamos, tomado daquelas paixões, buscar alimentos em um filme imoral, em uma novela, ou em outras coisas. Bendito é o nome santo, em livros, em letras de música. Tem letras de músicas tão imorais, tão, irmãos, sádicas, tão insanas, mas nós temos paixões e nós nos conectamos, ou colocamos um fone de ouvido e ficamos de dia e de noite, saímos por serviço, vamos para a escola com aquilo, ouvindo e se deliciando, e a nossa carne, ela vai cada vez mais criando força, e por essas paixões que estão aflorando, a tua esposa, ela já não é suficiente, o teu esposo já não é suficiente. Bendito, ele já perdeu a graça para ti, ela já perdeu a graça para ti. Bendito é o Senhor, e o teu casamento começa a ruir, as estruturas do teu casamento, ela começa a ruir, e tu já começa a se encantar por alguém que não tem nada a ver contigo, mas é algo que o adversário pôs no teu caminho, porque o teu calor, o teu sangue, os teus desejos, eles estão aflorados na tua pele. Bendito é o Senhor, tu não consegue enxergar mais a tua esposa da forma que tu enxergava, e nem enxergar teu esposo da mesma forma que tu o enxergava. Tu já não consegue abraçá-lo com o mesmo amor, com a mesma consideração. Por quê? Porque às vezes nós falhamos, e começa a entrar na nossa vida, diante da nossa desobediência, começa a entrar no lar, irmãos, tantas coisas, não tem mais harmonia, não tem mais paz, não tem mais comunhão. É difícil entrar num lar que não tem comunhão, mas hoje o Senhor viu que grande parte desta igreja entrou aqui tentados, o maligno está no teu calcanhar. Isso também, irmãos, não é
novidade, porque quando Deus sentenciou a serpente, ele falou assim: eu porei, falando para a serpente, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e a semente da mulher, Deus falava para a serpente, ela vai esmagar a tua cabeça, mas tu ferirás a semente da mulher no calcanhar. E a serpente nesta noite está no calcanhar de muitos que estão aqui, ela está pronta para dar um bote na vida de muitos que estão aqui, e tu estás até, aleluia, se familiarizando com a serpente, aceitando, aleluia, os seus movimentos na sua vida, aceitando os pensamentos que ela põe, e vai corrompendo, aleluia, a tua vida, e essa corrupção, ela vai tomando conta do teu ser, e Deus te trouxe aqui, tu não perdeu a viagem, tu veio aqui com várias intenções, mas todas essas intenções, ela cai por terra agora, e fica agora numa comunhão perante Deus, porque foi Deus que te trouxe aqui, e Ele está vendo o perigo que a tua vida, ela está correndo, mas tu pode ter certeza de uma coisa, como o Senhor Jesus falou, porque o diabo, ele levou o Senhor no alto monte, mostrou no momento de tempo todos os reinos do mundo. Não imaginamos, irmãos, naquele momento, o que Satanás mostrou para o nosso mestre, e aqui ele falou uma mentira, porque ele é o pai da mentira, e ele mente desde o princípio. Tu estás sendo enganado por mentiras, pensamentos, dardos inflamados, que o adversário está na tua mente lançando, e querendo até duvidar, aleluia, da vida eterna, mas ele falou aqui uma mentira, ele falou: dar-te-ei a ti todo esse poder, porque a mim foi entregue, e eu dou toda essa glória que a mim foi entregue, bendito é o nome santo do Senhor, como ele fosse dono do mundo. Mas numa palavra de Deus, até o inferno estremece, e Deus te trouxe aqui, porque o adversário está com blandícias, tentando as muitos que estão aqui, mas em nome de Jesus Cristo, nesta comunhão que tu estás, o Senhor mostra claramente, o Senhor aqui vai contar até uma coisa para ti, Ele estava te avaliando desde a hora que tu entrou aqui, até este momento da palavra, e Ele viu que tu realmente fez uma alta avaliação da tua vida, e tu agora começou também a chegar na conclusão que tu necessita de Deus, e que algumas coisas estão acontecendo na tua vida por conta das tuas atitudes, e Deus vendo que tu és um homem fraco, mas um homem sincero, uma mulher fraca, mas uma mulher sincera, o Senhor conta tudo isto que Ele viu em ti durante este culto, e Ele manda te falar: Deus vai te abastecer das cabeças até os teus pés, Deus vai te abastecer da cabeça até os teus pés. Deus não te abastece do pé na cabeça, porque o que vem de Deus vem de cima para baixo, e não de baixo para cima. Então agora receba a plenitude, porque o hino fala: Cristo nos dará da sua plenitude. Receba a plenitude da graça. Tu estás aqui envolto numa comunhão, perceba que tu estás bem perto de tocar nas vestes do Senhor Jesus. Um esforço mínimo que tu fizer agora, toca no Mestre, sinta esta virtude que emana dele, porque o Senhor quer nos revestir. Ninguém pode ignorar o ardil do maligno, e nem também subestimar quanto ele tem capacidade de destruir. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas a palavra fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Querendo Deus operar, quem impedirá? Deus quer operar. Ele trouxe tu aqui para desviar a tua vida, os teus pés de alguma vereda que possa te levar a uma fatalidade espiritual. Quantos entraram aqui comprometidos na presença de Deus? Mas eu vou pregar o que Deus está me mandando e me mostrando, como aquela pedra que estava na mão de Davi, ele atirou com aquela funda e cravou na fronte do gigante.
gigante. Haja comunhão agora na tua vida, porque esta palavra vai derrubar muitos gigantes na vida deste povo. Agora louva a Deus, cresce na comunhão, glorifica o Senhor, porque esta pedra, que esta palavra, ela vai derrubar este gigante na tua vida. A tua carreira não vai ser embargada, ela estava por pouco para ser embargada, mas agora Deus tira todo esse embargo espiritual da tua vida. Receba material, receba virtude, receba poder. Fala agora das grandezas de Deus num idioma diferente. Deixa Deus tomar a tua vida e manifestar na tua boca. Isto que tu estás tendo é uma reação que a palavra está provocando na tua vida. Transpassa o teu inimigo agora. Tem muita serpente saindo do caminho de muitos. Glória ao nome santo do Senhor. Tem muita serpente indo embora. Deus hoje ele vai frustrar todos os planos do maligno. Ele não vai te derrubar. O teu casamento não vai falir. A tua esperança não vai ser madrugada. Deus vai cuidar dos teus filhos. Entra na tua casa, abraça teu filho, abraça a tua filha, que esta virtude que te toma vai mandar a serpente embora da vida dele também. A igreja se prepara, que Deus vai falar por um bom tempo bem de perto com seus fiéis. E Deus vai falar e derramar bastante virtude e bastante poder, porque Isaías falou: não me calarei ao teu respeito. Deus não vai se calar por tua causa. Bendito é o nome santo do Senhor. Aproveite, igreja, porque a comunhão que está aqui é perene. A irmandade, não imagine a comunhão que está aqui, e eu sei que a comunhão está embaixo. É uma comunhão perene. Aproveite, igreja de Cristo, porque o Senhor estendeu o cetro para cada um de nós que estamos aqui, e Deus manda te falar: vai cair alguma coisa da tua vida, vai cair alguma coisa do teu caminho. Ninguém consegue desobstruir, a palavra consegue. A palavra consegue. Não sou eu que estou nervoso, é o Espírito de Deus. Irmãos, tem hora que Deus, ele se levanta, e toda vez que Deus toma uma iniciativa é com determinação, mas tem coisas que estavam ultrapassando do limite, e Deus hoje se levantou a respeito deste povo. A única preocupação de Deus, que ele manifesta no final desta palavra, ele não queria que o povo avaliasse a palavra dele como uma palavra eficaz somente para os minutos que nós estamos aqui dentro. Deus queria que o seu povo avaliasse a sua palavra como uma palavra eficaz para aqui fazer obras aqui dentro, para fazer obras quando nós sairmos daqui de dentro. E nós temos que ter consciência que todas as palavras de Deus, elas vêm com propósito, e elas não voltam para o céu vazia. Esta palavra que está sendo pregada, ela vai retornar um dia para os céus. Não sei se é um mês, uma semana, um ano. Ela tem propósito. Enquanto ela não cumprir o seu propósito, ela não vai voltar para os céus. Mas quando ela vai voltar glorificada. Por que ela vai voltar glorificada? Porque tu abriu o teu coração. Porque tu abriu o teu coração, aceitou a palavra. Deus vai glorificar a sua palavra na nossa vida. Irmãos, Deus está sorrindo para nós. Não tem como pregar de outra forma. Então, igreja, vamos lutar, vamos fechar as portas, as frestas. Nós
somos tão bem instruídos. O Senhor Jesus falou com tanta simplicidade e com tanta facilidade de compreensão. Ele falou assim: olha, não fujam só do mal, mas fujam da aparência do mal também. Irmãos e irmãs, Deus dá condições para nós sabermos o que é a aparência do mal. Não ignore a aparência do mal, porque a aparência do mal, ela também traz grande destruição. Mas a palavra dá uma ordem, como Salomão falava, tomado por uma alegria, por um amor tão grande. Deus está tomado de grande amor por nós. Vem da reação desta congregação aqui reunida, e o Senhor sai da sua boca agora: apanha as raposas e as raposinhas que estão querendo fazer mal para a minha vinha. Sinta Deus tirar as raposas, sinta Deus tirar as raposinhas, ao espírito de destruição, em nome de Jesus Cristo. O Senhor manda embora da tua vida. Não vai destruir, não vai malograr a tua esperança, não vai embargar a tua carreira. Receba alguma coisa de Deus que vai fazer multiplicar o que é de Deus na tua vida. Tem dois sinais que vai cair por terra agora: é o de menos e o de divisão. E tem dois sinais que vai te tomar: é o de multiplicação e de adição. Não tem encanto, não tem olho gordo, nem força de inveja que impede o operar de Deus na tua vida, irmão e irmã. Não tem. Nada pode parar a tua marcha, embargar a tua carreira. Deus seja louvado. Deus dará a oração dos servos de Deus aqui, unidos oremos a Deus. Katalama salama katalama nasalaya. Katalama salama katalama nasalaya. Katalama salama katalama salaya. Katalama salama katalama salaya. Katalama salama katalama salaya. Glória a Deus. Katalama salama katalama katalama salaya. Katalama salama katalama salaya. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, aleluia, graças te damos, Senhor, aleluia, por esse santo culto, Senhor, que tu nos tem preparado de estarmos aqui na tua santa e gloriosa presença, Senhor. Mais uma vez, Senhor, com o nosso joelho dobrado, Senhor, aleluia, graças te damos, Senhor, pelo teu amor ter nos alcançado, Senhor, e nos colocado, Senhor, em retidão, Senhor, aleluia, a tua palavra, Senhor, que vem falando com a nossa alma, nos corrigindo, nos alinhando, Senhor, na tua graça, Senhor, nos colocando, Senhor, em retidão, Senhor, na tua presença, aleluia. E para terminar, Senhor, no finzinho da tua palavra, tu vem derramando a tua bênção sobre as nossas cabeças, sabendo, Senhor, aleluia, que seremos vencedores, que o adversário não vai nos derrotar, Senhor, porque tu vai nos revestir com os teus dons, Senhor, com as tuas armaduras, com o poder do céu, Senhor, aleluia. As coisas do alto nos tomarão na terra, Senhor, para vencermos o tentador. E graças te damos, Senhor, por esse amor que tivesse por nós, Senhor, aleluia, por essa grande misericórdia. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por tudo, Senhor, pela tua palavra, Senhor, aleluia, por nós estarmos aqui mais uma vez, Senhor, ó Pai de amor e de bondade. Ó Deus de misericórdia, foi apresentado tantos pedidos de oração, Senhor, tantos irmãos, tantos servos teus, servas enfermos, Senhor. Sabemos, Senhor, que é uma oração de agradecimento, Senhor, mas, Senhor, aleluia, vai ao encontro de cada um, Senhor, faz uma obra, faz um milagre, nós glorificaremos o teu nome, Senhor, aleluia, estamos na tua presença, Senhor, sabemos que tu está ouvindo o nosso clamor, aleluia.
aleluia. E se é da tua vontade, Senhor, liberta aquele que está precisando, Senhor, aleluia. Passa, Senhor, banco por banco, arrancando, Senhor, enfermidade, Senhor, arrancando o espírito contrário, o adversário do nosso caminho, as pedras, Senhor, faz rolar as pedras no nosso caminho, Senhor, pelo amor de teu nome. Precisamos de ti, Senhor. Ajuda nós, Senhor, aleluia, nos colocar em condições, Senhor, aleluia, de se achegar perto de ti, Senhor, para que possamos, Senhor, aleluia, ver o cumprimento, Senhor, desta palavra na nossa vida, sabendo, Senhor, aleluia, glória a Deus, e podermos aproveitar o melhor, Senhor, aleluia, que tu tem para nos dar, Senhor. Ó Pai de amor e de bondade, leva-nos em paz aos nossos lares provisórios. Toma nossas casas, Senhor, que aqui representamos nas tuas santas mãos, pelo amor de teu nome. Vai ao encontro, Senhor, aleluia, de cada um dos nossos, pelo amor de teu nome. Só tu sabes, Senhor, o que deixamos nas nossas casas, Senhor, a enfermidade, a tribulação, tanta coisa, Senhor, aleluia. Só tu conheces cada um de nós, Senhor. Vai ao encontro, pelo amor de teu nome. Tudo te pedimos e te agradecemos, não em nosso nome, Senhor, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Santo Senhor. Vamos cantar o hino 247, irmãos. 247. Glória a Deus. Santo Senhor. Canta na comunhão. Resiste ao pecado, quero vencer, Deus onipotente, pode te valer a quem busca auxílio, vitória dará. Jamais confundido, ele o deixará. Só
seja a noite ou dia, terás alegria em teu coração. Só em Cristo confia, seja noite ou dia, e terás alegria em teu coração. Aleluia. Deus vai mudar tudo. Até amizades Deus vai tirar do teu caminho. Mas a planta que o Pai plantou, o demônio não arranca, irmãos. Glória a Deus. Salamanaia. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua fiel palavra permaneçam em nossos corações. Amém.